Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos quase 52 mil pessoas por aqui, estudando, aprendendo, revisando, discutindo, interagindo acerca dos conteúdos que podem ser cobrados nas próximas provas de procurador. E aí, a Advocacia Pública Federal, no caso a AGU, tanto procuradorias estaduais, quanto municipais, quanto procuradorias legislativas. Então, esse é o canal para você ficar ligado nos concursos e nas disciplinas, nos conteúdos cobrados nas provas de procuradoria. Vamos continuar analisando decisões importantes da jurisprudência nesse vídeo e hoje vamos tratar da segunda parte da ADPF 528. Eu já analisei a primeira parte dessa ADPF quando estudei aqui com vocês exatamente a questão da subvinculação dos valores recebidos a título de precatório Fundef por parte de municípios e estados no que diz respeito ao pagamento de salários de professores. Nós vimos que o Supremo Tribunal Federal acabou resolvendo a situação, entendendo que a Emenda Constitucional 114, quando estabeleceu, portanto, a natureza de abono, resolveu o problema apresentado pelo TCU acerca da remuneração dos professores, que seria aumentada com esse valor de subvinculação, e aí você, pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, constitucional, portanto, não teria como depois sustentar esses pagamentos do aumento aos professores, porque esses precatórios eles não são eternos. Esses precatórios decorrem de um valor a ser recebido por Estado e município e ponto. Bom, resolvemos essa primeira parte na ADPF 528 em um outro vídeo. Hoje nós vamos tratar do segundo ponto importante na ADPF 528, informativo 147, portanto o assunto continua sendo precatórios Fundef/Fundeb. Agora nós vamos discutir a questão dos honorários dos advogados, mais especificamente dos honorários contratuais que são devidos pelos municípios aos advogados privados contratados para o ajuizamento dessas ações contra a União e como isso se dá em termos de pagamento via precatório Fundeb/Fundef. Bom, nesse caso, nós sabemos, já temos muito conhecimento aqui no canal, de que os valores destinados ao pagamento dos precatórios de Fundef/Fundeb, eles conservam a destinação constitucional, porque os fundos aqui, no momento em que ele existia o Fundef e no momento em que ele existe Fundeb, nós temos a vinculação constitucional dos valores desses fundos que devem ser aplicados de forma exclusiva na educação. O Supremo Tribunal Federal já disse em reiteradas vezes que os precatórios eles mantêm essa vinculação constitucional, ou seja, os valores recebidos por estados e municípios a título de precatório do que é pago acerca da matéria Fundef/Fundeb também possuem destinação constitucional. Então esses valores, ainda que recebidos por decisão judicial transitada e julgada, ou seja, no sistema constitucional de precatórios, eles só podem ser aplicados de forma exclusiva na educação. O objetivo desse vídeo é tratarmos a questão dos honorários. O que ocorre com os honorários? Bom, para que a gente entenda o que ocorre com os honorários, vamos para a situação concreta. Qual é a situação concreta? A situação concreta é o seguinte, isso acontece com os municípios, porque os estados eles possuem procuradoria própria. Já gravei aqui no canal vídeo dizendo que o Supremo Tribunal Federal permite com que os municípios contratem a advocacia privada para a representação dos seus interesses. Esses municípios que fazem efetivamente esse tipo de contratação normalmente não possuem procuradoria instalada, procuradoria municipal. Muitos municípios não têm estrutura para ter a sua própria procuradoria, mas aí acabam contratando advogados privados para a sua representação e juízo. Muitos municípios que não possuem procuradoria, para ajuizar as ações, para questionar os valores do Fundef/Fundeb contra a União, contrataram advogados privados exatamente para levar essa pretensão a juízo, a fim de receber esses valores por meio de decisão judicial transitada e julgada, ou seja, por meio de precatório. Esses valores de complementação Fundef/Fundeb, portanto, foram judicializados por parte de muitos municípios, mas aí com representação em escritórios de advocacia privado e não por meio dos seus procuradores. A gente sabe que a advocacia privada ela trabalha com dois tipos de honorários, né? Os honorários sucumbenciais, que são os honorários decorrentes do próprio processo, ou seja, são os honorários que a parte que perde precisa pagar para o advogado da parte que vence, portanto, honorários sucumbenciais,
e os honorários contratuais, que possuem outra natureza jurídica. Os honorários sucumbenciais, eles decorrem necessariamente do processo, e a sucumbência é quem determina quem paga ao advogado de quem, e os honorários contratuais é um ajuste contratual feito entre a parte e o seu advogado. Os honorários sucumbenciais, nos precatórios, ou melhor, nas ações que discutiu o valor de complementação, ou nas ações que discutiram, melhor dizendo, os valores de complementação do Fundef/Fundeb, nós temos que esses honorários eles são devidos pela União. Então, a União, quando perdeu esses processos, ela se tornou devedora dos advogados privados dos municípios no que diz respeito ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, a União é devedora dos honorários sucumbenciais, e aqui eu chamo honorários nos processos, ou em decorrência do processo necessariamente. Aqui, esse honorário sucumbencial é um crédito autônomo do advogado e não possui destinação vinculada. Ou seja, no momento em que a União foi condenada nessas ações de complementação de Fundef/Fundeb, a União foi condenada a pagar ao município o valor destinado a essa complementação, que não foi repassado no momento próprio, e a União foi condenada a pagar, e é uma outra condenação, os honorários de sucumbência para os advogados privados dos municípios. Então você tem dois comandos legais, ou melhor, dois comandos judiciais, que decorrem obrigatoriamente da lei, mas são dois comandos de decisão judicial. A União paga o próprio município no que diz respeito ao valor de complementação Fundef/Fundeb, e o outro é o honorário sucumbencial. São duas verbas autônomas. A União é devedora dessas duas verbas autônomas. E esses honorários sucumbenciais desses advogados, eles não têm destinação constitucional vinculada à educação, porque eles decorrem necessariamente da sucumbência que a União teve e da obrigatoriedade que ela tem de pagar o advogado da parte vencedora. Então, aqui são os honorários sucumbenciais, não tem problema. Já os honorários contratuais, a União não tem obrigatoriamente nenhum tipo de intervenção nos honorários contratuais. Os honorários contratuais são os honorários que o município firmou em contrato com os advogados privados para o ajuizamento dessas ações. Então, esses honorários contratuais, eles, como o próprio nome delimita, eles nascem do contrato firmado entre o ente e os advogados, para, efetivamente, a representação do ente nas ações de complementação de Fundef. Quem é devedor dos honorários contratuais é o município, não a União. A União é devedora dos honorários sucumbenciais que decorrem do próprio processo. Aí, a grande pergunta que fica, nos termos da jurisprudência do STJ, é essa aqui, ó. Os municípios podem pagar esses honorários contratuais destacando o valor desses honorários nos precatórios que eles vão receber de Fundef/Fundeb, ou seja, digamos, o município ele firmou um contrato com a advocacia privada no sentido de que ele vai pagar 10% do valor da condenação a título de complementação Fundef/Fundeb de contratos, ou seja, de honorários contratuais, decorrentes do contrato em razão dos honorários contratuais. Muito bem. Aí o município vai receber aí, sei lá, 3 milhões. Eu posso pegar 10% desses 3 milhões e deixar retido no precatório, destacado no precatório para o pagamento dos honorários contratuais dos advogados? Essa é a grande pergunta. Vamos ver o que pensa o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse assim há muito tempo, as verbas do Fundef não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do município com honorários advocatícios contratuais. Por quê? Porque essas verbas possuem destinação constitucional, e a destinação constitucional é exclusivamente para a aplicação na educação, e honorário contratual não é educação. Então, o Supremo disse, as verbas que os municípios eles vão receber a título de precatório Fundef/Fundeb não podem ser destinadas, nem parte delas, ao pagamento dos honorários contratuais. Nada, nem R$1. Disse ainda, em relação às verbas do Fundef, que vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas, ou seja, a única possibilidade de utilização dessas verbas públicas é justamente na promoção do direito à educação, porque são verbas com destinação constitucional exclusiva e vinculada. O Supremo já disse isso inúmeras vezes, em razão de inúmeras outras decisões. Eu apenas trago duas para que vocês possam efetivamente sentir qual é o comando jurisprudencial. O Supremo disse com todas as letras grandes o seguinte, é inconstitucional, portanto, o pagamento de honorários advocatícios contratuais
com os recursos alocados no Fundeb. E aí, nesse caso, nós temos a impossibilidade do pagamento dos honorários contratuais com os precatórios recebidos por parte dos municípios a título de complementação de verba do Fundef/Fundeb. Os municípios eles devem os honorários contratuais aos advogados privados, mas eles devem pagar esses recursos com outra origem e não, eles devem pagar esses valores com recursos de outra origem e não com os recursos atinentes aos precatórios Fundef/Fundeb. Muito bem, isso aqui a gente já sabia, a jurisprudência do Supremo ela já tinha esse comando, ela já tinha essa orientação, ela já tinha essa inclinação. O que efetivamente é novidade aqui em termos da ADPF 528 é essa parte aqui, ó, que é novidade e também não é porque o Supremo já tinha decidido isso em outro momento, mas eu preciso te apresentar aqui para que você possa enfrentar isso em provas e ter a certeza da resposta. Eu digo, contudo, se liga nisso aqui. Bom, quando eu peço para se ligar em alguma coisa aqui no canal, você que tem interesse em fazer concursos da advocacia pública, eu recomendo que se ligue de verdade, porque a chance disso estar na sua prova é muito grande. Então vamos lá, ó, presta atenção nisso aqui. Qual é a composição do que o município recebe no precatório? O valor que o município recebe no precatório ele é composto de quê? Presta atenção, ele é composto de 3 verbas que nesse caso se acumulam. A primeira verba diz respeito ao valor do repasse do Fundef/Fundeb, ou seja, aquilo que o município deveria ter recebido na época da complementação do fundo, ou seja, na época correta. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro valor daquilo que compõe o precatório. Depois esse valor é corrigido monetariamente. Então, a segunda parte desse valor diz respeito ao que se calcula a título de correção monetária do valor principal. E o terceiro elemento que compõe o precatório chama-se juros de mora. Então, perceba, o valor que o município deveria receber a título de repasse, Fundef/Fundeb mais a correção monetária, é o valor do repasse corrigido. É o valor do que o município deveria receber à época da complementação, corrigido para hoje ou para o momento em que ele recebe o precatório. Os juros de mora, eles, nesse caso, indenizam a demora no recebimento desse valor. Os juros de mora, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles possuem natureza indenizatória e o Supremo diz que os juros de mora são parcela autônoma em relação à verba em atraso. Ou seja, o precatório é composto da soma dessas 3 verbas, dessas 3 parcelas, mas os juros de mora, na verdade, representam aí a indenização pelo atraso no recebimento do valor. Então o Supremo disse o seguinte, ó, o que tem destinação constitucional exclusiva para aplicação na educação é o valor do repasse, ou seja, o valor original do repasse Fundef/Fundeb que o município deveria ter recebido, corrigido para o momento em que ele receber o precatório. Então esses valores aqui, que seria o valor atual do repasse, esses valores eles têm destinação constitucional. A soma deles tem destinação constitucional e deve ser aplicada de forma exclusiva na educação. A parte que o município recebe a título de juros de mora, os juros de mora, eles são verba autônoma em relação à verba em atraso, em relação aqui à complementação, possuem natureza indenizatória e os juros de mora, eles sim podem ser usados para pagamento dos honorários contratuais. Então, quando o município for receber o precatório, é preciso ficar extremamente delimitado no processo o que é o valor principal da complementação, o que está sendo pago a título de correção monetária, o que está sendo pago a título de juros de mora e a parcela que o município recebe a título de juros de mora, essa parcela, nesse caso, pode ser destacada no precatório para pagamento de honorários contratuais dos municípios para com os advogados privados que o representaram nas ações de complementação do Fundef/Fundeb. Aí o Supremo diz assim, ó, nessa ADPF, ADPF 528, informativo 1047, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos municípios, valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, é constitucional. Então nós tivemos, portanto, aqui um adendo, um acréscimo no entendimento inicial do Supremo. O Supremo, a princípio, entendia que o precatório que se paga Fundef ou Fundeb, ele não pode ter destaque para pagamento de honorários contratuais e não havia hipótese excepcional para isso. Agora o Supremo entende que a parte destinada a indenizar o município pela mora no atraso do recebimento dessa complementação, essa parcela pode ser utilizada sim para pagamento dos honorários contratuais. Então essa tabela aqui
te salva na prova. O precatório ele é a soma desses três valores. Esses dois valores, que é o valor principal mais a correção monetária para o momento em que o município recebe o precatório, eles têm destinação constitucional, só podem ser aplicados na educação, e no que diz respeito aos juros de mora, nós temos que isso é verba indenizatória e autônoma em relação à verba principal, portanto o Supremo permite que os juros de mora possam ser destacados, o valor atinente aos juros de mora, possam ser utilizados / destacados no precatório para pagar exatamente os honorários contratuais dos municípios que contrataram aí, nesse caso, advogado privado, escritório de advocacia privado, para ajuizar a ação nas ações de complementação da União, no que diz respeito ao Fundef/Fundeb. Então, outra informação importante na ADPF 528, do informativo 1047, espero ter te ajudado a entender também mais essa. Isso tem grandes chances de cobrança em prova da advocacia pública, especialmente aí da Advocacia Geral da União, mas também estados e municípios, afinal de contas são eles que vão receber esses precatórios. A situação aqui envolve praticamente os municípios que contrataram a advocacia privada, porque, como disse, os estados possuem procuradoria própria e muitos deles ajuizaram, aliás, estados, ajuizaram as ações de complementação do Fundef/Fundeb contra a União por meio das suas procuradorias. Então, obviamente que quando se trata de advogado público não há honorário contratual, apenas os sucumbenciais. Então, a situação aqui envolve 100% das vezes o ente municipal quando contratou advogado privado para as ações de complementação do Fundef. Muito bem, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.